Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje será a parte 2, dominando a inserção de vídeos em HTML5, porque nós sabemos que depois da atualização do HTML para a versão 5, mudou muito a sua aplicação de vídeo. Ficou mais simples, mas muitos podem se deparar com certas situações ao inserir vídeos, então por isso que eu achei necessário criar uma aula explicando como inserir vídeos. E também eu tenho uma aula explicando a inserção de áudio. E hoje nós entraremos na parte 2, mas é necessário que você volte e assista a primeira aula para que você possa entender o que nós fizemos até agora, porque essa aula será a continuação da aula anterior. Vou deixar até na descrição para você ser redirecionado para o vídeo anterior, e também os arquivos para download também estará na aula anterior, tanto o arquivo de template quanto também os arquivos de vídeo, beleza? E lembrando que para esta aula é necessário que você esteja usando o servidor local ou um servidor dedicado caso você tenha. E aqui nesta aula eu estarei usando o servidor Laragon, mas tem o Easy PHP e entre outros aí disponível no mercado. Isso que você tem que fazer, simplesmente aí instalar. Caso você já tenha instalado, não precisa, pode usar o seu servidor mesmo. Porque o motivo de nós usarmos um servidor local é porque nós vamos aplicar legendas, e para funcionar a legenda é necessário que esteja hospedado em um servidor local ou na sua hospedagem, beleza? E nesta aula nós vamos aprender como adicionar a thumbnail, que é aquela imagem, a miniatura do vídeo. Nós vamos aprender também sobre resolução, proporção, compressão, extensão, e também no final nós vamos entrar em detalhes como aprender legendas. Caso esse assunto te interesse, então eu recomendo você assistir até o final esta aula, porque será muito importante aí para você aplicar nos seus projetos, beleza? Se formos no nosso navegador, nós podemos ver que nós temos aqui o nosso vídeo inserido. Se nós clicarmos, ele vai reproduzir normalmente, mas só que podemos ver que ao atualizar o nosso navegador, ficará essa tela preta. Se nós irmos lá no nosso código, nós podemos ver que nós aplicamos aqui um pré-carregamento preload none. Se você não sabe, então é necessário que você assista a aula anterior. Então o que nós colocamos aqui? O preload, porque toda vez que eu atualizar o navegador, ele não será baixado o vídeo. Assim eu otimizo o carregamento da página. Eu vou carregar todas as informações e o download será efetuado assim que eu apertar no botão play. Então por isso que eu coloquei preload none. Mas só que nesse caso também não estará aparecendo nenhum tipo de imagem. E claro que é interessante que nós apresentamos alguma imagem, alguma miniatura, que é chamada de thumbnail aí para o usuário. E para isso é muito simples. Eu já deixei também nos arquivos de vídeo, ali vai ter uma thumbnail que está na aula anterior para você fazer o download dessa thumbnail. E o que nós vamos fazer? Aqui na tag de vídeo, simplesmente nós vamos colocar assim, poster. E aqui dentro da pasta de vídeo nós vamos ter a nossa thumbnail. Simplesmente isso. Colocou o poster, o atributo poster, colocou o diretório onde está localizado a thumbnail, então vai ser carregada esta imagem. Então nós vamos salvar aqui o nosso arquivo. Então vamos lá no navegador e vamos atualizar. Então podemos ver que por mais que aplicamos o atributo preload para não fazer o download desse vídeo, mas mesmo assim está aparecendo a nossa thumbnail. Então isso é mais interessante para mostrar para o usuário. E podemos ver que isso é aplicado no YouTube. É o maior exemplo. Quando você vai assistir o vídeo, talvez você é chamado a atenção através da thumbnail. Então é importante sim você colocar as thumbnails nos seus vídeos, independente do site que você esteja usando, beleza? Então está aqui o nosso vídeo, não foi baixado ainda. Só será baixado assim que nós apertarmos o botão play. E o importante é que está aparecendo a thumbnail ou a nossa miniatura. Apertando o botão play, vai reproduzir o vídeo normalmente. Agora vamos trabalhar com o dimensionamento do vídeo. Se nós formos aqui no nosso código, nós vamos ver que eu apliquei em porcentagem, em 40%. Mas você também pode trabalhar com valores fixos. Caso você aí esteja desenvolvendo um site, um sistema, e é necessário que esteja um valor fixo, você pode aplicar aqui normalmente. E geralmente trabalhamos com pixels. Só o fato de você colocar o width, que é a largura, e colocar o valor 500, ele já vai reconhecer que é um valor em pixels. Então agora vamos lá no navegador para ver se mudou. Então podemos ver que aumentou aqui o vídeo e foi aplicado um valor fixo. E podemos ver que ao aplicar também na largura, ele aplicou também na altura. Ele cresceu proporcionalmente. Se nós formos lá no nosso código, podemos aplicar também a altura. Vamos aplicar aqui um valor de 100 pixels para ver o que vai acontecer. Vamos no navegador, vamos atualizar.
podemos ver, olha a forma que ficou o nosso vídeo. Ele aplicou a largura de 500 pixels e também aplicou uma altura de 100 pixels. E a nossa thumbnail ficou aqui bem no centro. Se nós reproduzirmos o vídeo, ele vai se adaptar à largura menor, que no caso é o valor menor, que no caso é a altura aqui de 100 pixels. Então ele vai colocar o valor de 100 pixels aqui no nosso vídeo. Mas só que o vídeo ele tem que estar na mesma proporção. Então como que nós fazemos para calcular a proporção? Mas só que antes de nós calcularmos, eu preciso relembrar alguns conceitos que nós vimos na aula anterior. Toda vez que você for inserir vídeo aí nos seus projetos, é necessário levar em consideração alguns critérios importantes. O primeiro é a questão do tamanho do arquivo. Então podemos ver aqui que o vídeo que eu fiz o download, ele teve essas opções para mim fazer o download. Mas só que além dessas opções, nós temos que levar em consideração o tamanho deste arquivo. Então, no nosso caso, o menor vídeo teve 661 KB e o maior teve 7.3 MB. Então, nós temos que levar em consideração o tamanho, eu digo no quesito peso deste vídeo. Quanto mais pesado o vídeo, sim, ele vai ter mais qualidade, mas também vai demorar também o carregamento. E outra questão que nós devemos levar em consideração é a resolução e também a qualidade. Podemos ver aqui que a primeira opção ele é mais leve, mas a resolução é bem menor. É de 640 de largura e 360 pixels de altura. Ele é menor, o vídeo, ele é também menor em tamanho, em peso, mas só que ele tem menos qualidade. Então nós temos que levar em consideração resolução e qualidade, porque para o usuário final ele tem que carregar o vídeo com maior qualidade de forma mais rápida possível. Então por isso que é importante que nós levarmos em consideração a resolução e a qualidade. E também a compatibilidade. O vídeo não é somente para carregar em desktop, mas sim em mobiles, em tablets, em qualquer dispositivo que o usuário esteja usando, é necessário que reproduza normalmente este vídeo. Então é importante que você leve em consideração tamanho do arquivo, resolução e qualidade e também compatibilidade. E também vamos entrar em mais detalhes sobre a resolução e qualidade e também vamos entrar em detalhes sobre proporção. Então nós temos aqui os dimensionamentos dos nossos vídeos, que o menor é de 640 por 360 e o maior é 1920 por 1080, que é o Full HD. E nós temos a questão de proporção. O vídeo 1920 por 1080, todos esses aqui, eles estão na proporção 16:9. E os mais comuns são, além de ser o 16:9, temos também o 9:16, que é o formato aí para stories, para WhatsApp, para o Instagram e entre outras mais plataformas. Então, este é o padrão para stories. E temos também a proporção 4:3, um formato mais quadrado. Geralmente os monitores mais antigos usavam esta proporção 4:3, então nós teríamos que redimensionar o vídeo para que ficasse nesta proporção. Temos também a proporção 21:9, que neste caso são os monitores ultra wide, que no meu caso eu estou usando aqui um monitor ultra wide, que ele é bem mais retangular. E temos também 1:1, que é o formato quadrado, é a proporção quadrada. Agora, como que nós fazemos para calcular a proporção? No nosso caso aqui nós fizemos um exemplo aplicando 500 pixels de largura, mas só que nós temos que também saber a altura deste vídeo. Não posso ficar chutando para saber qual é o valor desta altura. Então nós temos que calcular esta proporção. E claro que na prática você não vai precisar disso, mas só que é importante que você tenha uma noção de como fazer este cálculo. Então como calcular a proporção? Nós precisamos de dois valores, que é a largura e a altura, e eu quero que o meu vídeo esteja na proporção 16:9. Então o que nós temos que fazer? Nós temos o valor de 500, que eu sei a altura, a largura que eu quero. Então o que nós temos que fazer para descobrir a altura? Aqui volta lá no tempo de escola, se caso você já terminou a escola, a famosa regrinha de 3. Para isso é bem simples. Nós fizemos a multiplicação, aqui da altura pela largura, que 9 vezes 500, e depois nós dividimos pela largura da proporção, que vai dar o valor de 281,25. Se nós aplicarmos o valor de 500 pixels de largura, então a altura nós temos que obrigatoriamente colocar 281,25 pixels. Então nós temos que fazer isso. Então vamos lá no nosso código aplicar essas dimensões. Então aqui está a largura de 500 pixels. Agora nós vamos colocar o valor de 281. Nós temos que colocar ponto e 25. Vamos salvar. Agora vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Então podemos ver que foi aplicado aqui proporcionalmente a largura e a altura do vídeo. Então basicamente isso que você faz para descobrir a proporção do vídeo. Caso você ainda não tenha entendido, deixe nos comentários que eu vou fazer o máximo para que você possa entender, beleza? Agora vamos entender sobre extensão
e compressão. Nós temos que entender isso para nós entendermos como é que funciona a estruturação de vídeo. Então, extensão e compressão. Pelas extensões, nós conhecemos o tipo de arquivo. Nesse caso, o ponto MP4, quando tem o nome do arquivo e no final tem o ponto e algum tipo de extensão, nós reconhecemos o tipo deste arquivo. Por exemplo, se tem ponto .doc, nós já reconhecemos que este arquivo é um arquivo de Word, e entre outros tipos de arquivo. E nesse caso nós temos .mp4, .avi, .wmv, todos esses tipos de arquivos. Só de olhar nós já reconhecemos que são arquivos de vídeo. Então pela extensão nós reconhecemos o tipo de arquivo. Então aqui um exemplo, nós temos keyboard.ogv. Aqui é um exemplo de um arquivo de vídeo e por causa da extensão. Então, o que estiver no final desse nome é chamado da extensão deste vídeo. Então, isso é chamado de extensão, mas temos também o conceito de compressão, que é chamado de containers de compressão. Aqui um exemplo, nós temos um arquivo zip, que eu acredito que todos aqui conhecem. Então, vídeos.zip. Então, o que nós vamos ter dentro deste arquivo? Vários arquivos de vídeo, podemos ter imagem, podemos ter o nosso arquivo index, então podemos adicionar várias informações deste container de compressão. Então, a extensão é chamada zip e este container de compressão temos vários arquivos. Ali podemos ter vídeos, imagens e outros tipos de arquivos que você queira. Então essa compressão ela vai diminuir também o peso deste arquivo. Então os arquivos de vídeo eles estão dentro desse container de compressão. Então veja aqui um exemplo, nós temos o arquivo keyboard.mp4, o mp4 é a extensão, na verdade tudo isso aqui ele está dentro do container de compressão chamado mpeg4, então este é o arquivo de compressão, ou container de compressão, e dentro deste container de compressão estão os streams de vídeo, estão a trilha de áudio, estão os metadatas que são o botão de play, o comprimento do vídeo, a opção de legendas, volume, então esses são os metadatas. Estão ali também títulos e subtítulos. Então o MPEG-4 é um arquivo é um container de compressão que tem todas essas informações e a extensão desse container de compressão é chamado de MP4. Claro que é muitas informações e na prática quase você não precisa entender disso, mas é interessante que você tenha um pré-conhecimento sobre isso para que quando alguém te pedir informação sobre isso você consiga explicar, você venha entender o motivo das extensões, o motivo das compressões desses arquivos. Veja aqui alguns exemplos de containers de compressão. Como nós vimos, MPEG-4 é para a extensão MP4 ou M4V. Temos também OGG para OGV. Temos também WebM para WebM. Alguns casos você vai ver que o próprio container de compressão tem o mesmo nome da extensão do arquivo. E também temos Flash Video para .flv. Então esses aqui são os exemplos mais comuns que você vai usar para o HTML5. Entendi tudo isso? Agora nós temos que entender como adicionar legendas, conhecido como subtitles. Então nós vamos entender agora, vamos aplicar legenda no nosso vídeo. E para aplicar legenda é bem simples, nós usamos o elemento, a tag track, e nós temos alguns atributos. O primeiro atributo é chamado de kind e nós temos vários valores que nós podemos aplicar sobre eles. Temos os subtitles, que é nada mais é que a legenda. Temos o captions e ele é quase semelhante que os subtitles ou a legenda. Na verdade, o captions ele é mais usado para informações no sentido, agora é a música, agora é alguém brigando ou alguém gritando. Então aquelas informações de legenda sobre a situação do que está acontecendo no vídeo. E os subtitles ele é mais usado para o que o personagem está falando ali no decorrer do vídeo. E temos também descriptions, que são as descrições. Temos também captures e metadata. E o mais comum são subtitles e captions, mas aqui nós vamos usar os subtitles, que nada mais é que a legenda. E temos também o label, que nada mais é a informação que irá aparecer ali para o usuário. Vai aparecer a opção legendas e embaixo vai aparecer o nosso label. E temos também src lang, que nada mais é que o idioma. Neste caso eu estarei usando o português, então vou colocar ali ptbr. E temos também a fonte deste arquivo de legenda, que nada mais é que o nosso diretório. E para exemplo nós podemos usar o srt,
que é a extensão SRT, e também o VTT. E neste caso eu estarei usando a extensão, o tipo de arquivo VTT. E aqui está um exemplo deste arquivo VTT. Nós começamos com web VTT neste arquivo, e você pode criar num arquivo de bloco de notas mesmo, beleza? Então primeiramente você tem que colocar o web VTT, em seguida você pode colocar o estilo. Se você quiser mudar, aplicar um amarelo, que é mais comum, legendas em amarelo, você pode aplicar também. Em seguida nós temos o tempo que vai ficar esta legenda, a primeira frase aqui embaixo. Então eu quero que esta frase fique no tempo 0000 até 3 segundos. Então durante esses 3 segundos vai aparecer esta frase. E em seguida, depois ele vai aplicar a outra frase e assim por diante. Então é por isso que é importante você definir o tempo desse texto. Então vamos agora no nosso documento aqui que nós criamos. Vamos colocar o track. Em seguida nós vamos colocar o tipo de arquivo. Vamos colocar subtitles. Em seguida nós vamos colocar o label, que é a informação que vai aparecer para o usuário, que no nosso caso vou colocar português. Em seguida nós colocamos o tipo de linguagem, src-lang, que nada mais é que o PTBR. E depois nós temos que colocar a fonte deste arquivo. No meu caso aqui, eu estou no arquivo de vídeos, na pasta de vídeos, e nós temos aqui o nosso arquivo legenda port, que é de português, VTT. Colocado isso, eu vou colocar default, porque assim que atualizar a página, ele já vai ser carregado o nosso arquivo. Simplesmente isso. Então nós vamos salvar. Então vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Agora vamos reproduzir o nosso vídeo. Então podemos ver que aqui já apareceu o nosso texto. Mudando o texto, vamos ver o final. Então apareceu aqui a nossa legenda. Olha só que bacana, de jeito bem simples nós podemos aplicar nas nossas legendas. Mas vamos aqui no nosso código para você ver um exemplo aqui de label. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse português, eu vou colocar teste. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar aqui, vamos só reproduzir o vídeo. Aqui nesse canto, no canto inferior direito, nós temos 3 pontinhos. Se nós clicarmos, vai aparecer aqui a opção de legendas e logo abaixo vai ter escrito teste, quer dizer que é o label que nós alteramos ali no nosso código. Então para alterar esse valor, simplesmente você tem que vir aqui e alterar o label, beleza? E agora o que nós vamos fazer? Vamos editar o nosso arquivo de legenda. Então aqui temos o nosso arquivo, como eu já havia mostrado. Temos aqui o web VTT, que é o início do arquivo, temos aqui os estilos, e temos aqui o tempo e em seguida o nosso texto. E aqui para aplicar os estilos nos nossos elementos de texto, nós temos que colocar a cua e em seguida colocar a nossa tag. No nosso caso aqui eu coloquei a tag i, então ele vai aplicar somente nesse texto. Então se eu mudar, por exemplo, aqui para o red, vamos mudar aqui, colocar vermelho. Então vamos agora no nosso navegador, vamos atualizar. Vamos ver se aplicou o nosso texto em vermelho. Então o primeiro ainda continua branco porque ele não é itálico. Então o próximo já foi mudado para vermelho. Então podemos ver que aqui no nosso arquivo só foi aplicado o que possui a tag i. Se nós mudarmos para B, vamos atualizar. Então vamos lá no nosso navegador. Atualizado, vamos clicar aqui. Então podemos ver que na tag B foi aplicado o vermelho. No próximo texto não foi aplicado porque ele está dentro da tag i. E vamos ver o próximo, também foi aplicado o vermelho. Então você pode aplicar os estilos desta forma e você pode variar a sua estilização. Pode até colocar um background, mudar a cor do background, mudar as cores de texto, mudar também a fonte. É bem simples, assim como você aplica o CSS ali através do arquivo CSS, você também pode aplicar aqui no arquivo de legenda também. Então por hoje é só, hoje foi uma aula bem mais rápida, espero que você tenha gostado. Caso você tenha dúvida, pode deixar nos comentários que eu criaria uma aula específica para sanar a sua dúvida. Caso você tenha outros tipos de assunto que você já tem estudado e ainda não conseguiu entender, você também pode deixar nos comentários que eu posso criar uma aula exclusiva aí para você entender melhor, beleza? Então por hoje é só e eu te espero na próxima quarta às 8 horas da manhã. Estaremos aqui novamente com uma nova aula, beleza? Fui e até a próxima.